alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo chamou a Barnabé e a Saulo, também chamado Paulo, para uma obra. Vejamos as missões na igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia ela ficou conhecida como uma agência missionária e ela serve de exemplo, ela serve de base para também a missão moderna. E serviu de base missionária para o avanço da igreja primitiva no alcance de outros povos. Interessante que a igreja em Antioquia ela foi resultado de uma forte perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, sendo perseguida, avançou para Antioquia. A igreja em Jerusalém ela estava voltada apenas para o trabalho na cidade. Ela havia esquecido de Judéia, de Samaria e dos confins da terra. Ela estava parada em Jerusalém quando Deus permitiu uma forte perseguição. Hoje, nos nossos dias, existe a ideia de que a igreja precisa ser perseguida para crescer. Essa ideia é contrária à ênfase do Novo Testamento. Essa ideia de que vai precisar vir uma perseguição para que a igreja cresça, essa ideia ela não está de acordo com o Novo Testamento. Pois conforme o livro de Atos dos Apóstolos, conhecido como o Manual de Missões, a igreja foi perseguida porque crescia. Ela não crescia porque foi perseguida. Ela foi perseguida porque crescia. Se a igreja não crescer, ela não vai incomodar, ela não vai ser perseguida. Então a ideia de que ela precisa ser perseguida primeiro para depois crescer, ela não é a ideia que se encontra no Novo Testamento. Foi o crescimento que incomodou, que causou a perseguição e não ao contrário. Depois da perseguição é que vem a dispersão, que pela providência de Deus resultou em plantações de igrejas em vários lugares. A igreja de Antioquia ela enviou missionários, como nós vimos em Atos capítulo 13, dos versículos 1 ao 3, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse impor as mãos é símbolo de autoridade para enviar. A igreja tem autoridade para enviar obreiros, para enviar missionários. Quando ela faz isso, ela está aprovando a pessoa para ser representante de Deus e daquela igreja local. Foi o que a igreja de Antioquia fez. Vamos rever? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos rever e avançar um pouco mais. Vamos até o versículo 3. Havia na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O impor as mãos simboliza a autoridade que a igreja tem para enviar como representante de Deus e daquela igreja que se torna então uma igreja missionária. Então a igreja tem que reconhecer a sua responsabilidade na vida dos missionários. Não é só enviar, ela precisa orar, ela precisa contribuir, ela precisa amar, ela precisa
socorrer os missionários. Isto fez a igreja em Antioquia. Pois bem, estamos chegando ao final. Nesta aula nós buscamos apresentar a fundamentação bíblica da igreja e destacar a igreja no seu aspecto existencial e estrutural como organismo, como corpo vivo de Cristo. Chegamos ao final de mais uma aula. Antes de encerrarmos, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos, papai, pela tua presença nessa aula, pelaquilo que aprendemos. Nos ajuda a guardar no nosso coração, para não pecarmos contra ti e servirmos a ti melhor. Isto pedimos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.